Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 14 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e vamos falar da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios. Depois da vinheta. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Já quero pedir, se inscreva, ative o sininho de notificações, dá o seu gostei, o seu like, o seu joinha, assiste o vídeo todo e principalmente compartilhe. Me ajude para com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que mais conteúdo eu venha produzir e mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Conforme eu prometi, nessa segunda-feira eu postei o vídeo sobre os bastidores da gravação aqui do canal. Nós chegamos ao número de 200 inscritos e eu soltei o vídeo aí dos bastidores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram, volta lá e assiste o episódio aí especial dos bastidores. E como eu prometi também, se nós chegarmos ao número de 500 inscritos, eu vou soltar o vídeo dos erros de gravações. Tá muito legal. Então, me ajude aí a chegar ao maior número de pessoas possíveis para que a gente possa divulgar os erros de gravações. Como falei, hoje nós vamos estudar a segunda carta, a segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. O autor, como está no próprio capítulo, no versículo 1, é o próprio apóstolo Paulo. Aliás, ele escreveu as duas cartas num período aí muito próximo, de algumas semanas ou meses aí, segundo alguns estudiosos. A data é a mesma, provavelmente ali, da primeira carta, tá por volta do ano 58 depois de Cristo. A palavra-chave é conforto e ministério, e o verso-chave é o capítulo 6 e versículo 4 de 2 Coríntios, que diz assim: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. O tema é conselho para a igreja e a reivindicação do apóstolo Paulo. E aí nós vamos entender um pouquinho do que foi essa reivindicação, fazendo um breve resumo dessa epístola. Essa é considerada pelos teólogos a carta mais pessoal das epístolas que Paulo escreveu. No caso, é considerada a autobiografia do apóstolo Paulo. Ele fala muito de si mesmo e da autoridade a qual ele foi investido para exercer o ministério. Isso porque ele estava sendo contestado, o seu ministério estava sendo contestado pelos opositores, e ele estava ali mostrando para as pessoas a autoridade que ele recebeu de Jesus. Nós não podemos deixar de lembrar que antes de Paulo, Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia como um judaizante ferrenho, ele perseguia os cristãos. Então muitos não davam credibilidade a Paulo. E nessa epístola, em particular, nessa autobiografia, ele exalta o seu chamado, que a autoridade que ele recebeu vem de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo. Então ele tem total legalidade para exercer o ministério a qual ele foi chamado. Fala sobre um arrependimento genuíno, porque foi isso que aconteceu com ele, da pessoa do crente imoral. É claro que ele não era um crente imoral, ele era um judaizante ferrenho, acreditava que ele estava fazendo a coisa certa, mas aqui ele fala desse arrependimento genuíno do crente moral, mostrando que é possível sim, pela graça e misericórdia do Espírito Santo, ter um arrependimento genuíno da sua vida passada. Ele se arrependeu daquilo que ele fazia no passado e passou a servir a Cristo. No capítulo 6, por exemplo, fala da separação do mundo. Que separação do mundo é essa? É a santificação. Porque a palavra santo, no contexto para nós, meros mortais, é a palavra separado. É não contaminado pelas coisas desse mundo. O próprio Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer.
ele dá a tônica de uma vida cristã separada, vivendo nesta terra, mas não contaminado nesta terra. Ele fala sobre a enganosa estratégia de Satanás de ludibriar as pessoas. Fala das extraordinárias provações que ele suportou, e não foram poucas. Você olhar aí no capítulo 11, dos versículos 23 a 33, ele vai descrever isso. Suas notáveis visões no capítulo 12, quando ele é arrebatado ao terceiro céu, e tem ali algumas visões espirituais importantes. O espinho na carne e a sua razão, no capítulo 12, versículo 7. Aqui eu queria abrir um parênteses, porque muitas pessoas ficam tentando especular o que era esse espinho na carne. Mas não há relatos bíblicos, não há relatos dos historiadores do primeiro século da era cristã que descreva qual era esse espinho na carne, qual era esse problema que Paulo tinha, que ele pediu para Deus: Pai, se for possível, tire esse espinho da minha carne. E a resposta de Jesus para ele foi: Paulo, a minha graça te basta. Muita especulação com relação a isso. Diz que era alguma deficiência física, alguns vão dizer que era alguma deficiência física que Paulo tinha, outros vão dizer o fato de ele não ser casado, ou ele ter perdido a primeira esposa de forma drástica. Há uma confusão entre as várias especulações que tem sobre esse caso. Mas o que a Bíblia não diz, a Bíblia não diz. Então não fala qual era esse espinho na carne. Alguns chegam até a dizer que era algo relacionado ao conflito interno que Paulo vivia. Quando ele disse: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então tem várias especulações, mas a Bíblia não deixa claro. Nenhum outro texto, nenhum outro escritor do Novo Testamento fala qual era esse espinho na carne de Paulo. Nenhum grande historiador do primeiro século da era cristã, como Flávio Josefo, por exemplo, que foi um historiador importante, nenhum escritor do Novo Testamento, ele afirma o que era esse espinho na carne. Algumas palavras destacadas aqui na epístola: fraqueza, perigo, tristeza, desânimo, ministério, gloriar-se e revelações. Aqui em 2 Coríntios, Jesus é descrito como a nossa suficiência. Paulo aqui ele quer denotar que se a nossa vida estiver fundamentada na rocha, alicerçada na rocha, que é Jesus, nós não temos falta de nada. Ele preenche todas as lacunas, todos os vazios do nosso coração. Outra coisa interessante é que a epístola começa com consolo, lá no capítulo 1, versículo 3, e termina com consolo no capítulo 13, versículo 11. A palavra consolo aqui, ou consolador, é de origem grega, que é parakletos, que é uma palavra utilizada para definir também o Espírito Santo como consolador. Então, aqui na epístola, nós temos a razão para esse consolo e a fonte desse consolo. A fonte desse consolo é o Espírito Santo de Deus. Quando a nossa vida está em Cristo e o Espírito Santo habita em nós, nós somos suficientes, não temos falta de nada e somos consolados pelo Espírito Santo. E para concluir, a epístola nos faz refletir em alguns aspectos da nossa vida e nos faz fazer algumas perguntas a nós mesmos, como por exemplo: eu gosto de pensar em Cristo? Gosto de pensar nas coisas do alto, nas coisas celestiais? Eu gosto de orar? Eu gosto de estudar a palavra de Deus? Eu gosto dos meus amigos cristãos? Eu gosto da igreja de Cristo? Eu gosto de servir a Cristo? Isso aqui é uma reflexão que a epístola nos faz ter. E se a maioria das suas respostas a essas perguntas for sim, você está no caminho de uma vida plena, de uma vida espiritual em Cristo Jesus. Se a maioria das respostas for não, você precisa buscar esse caminho, você precisa voltar a Deus e as coisas espirituais. E se você não sabe as respostas, eu tenho um conselho para você: procure no Espírito Santo, que ele é o teu guia, ele é o teu consolador. Espero que você tenha gostado. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dá o seu gostei, o seu joinha, assiste o vídeo até o final para que tenha mais engajamento, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e eu continue aqui produzindo
mais conteúdo. E o principal, compartilhe. Compartilhe em suas redes sociais, compartilhe nas plataformas, em todo lugar onde você tem rede social, compartilhe. Tem Facebook? Compartilhe. Tem Twitter? Vai lá, compartilhe o nosso trabalho. Tem Instagram? Compartilhe o nosso trabalho em todas as plataformas, com seus amigos no WhatsApp, no Telegram. Envie essa mensagem com o link dos vídeos para que muitas pessoas sejam alcançadas. Você vai perder alguns segundos fazendo isso, mas as pessoas que receberem vão ganhar muito com o Senhor. Até o próximo episódio. Deus abençoe.